nós explicamos que, na verdade, a infidelidade que comete muito a infidelidade é a mulher. Porque um bom homem é um homem que sempre é fiel, mas a mulher que encontra-se a infidelidade. Mas essa mulher que estávamos a falar não é a mulher no gênero feminino, mas a mulher que estávamos a falar é a humanidade. Onde explicamos que na história de Tamar, que a sua gravidez, que tinham gêmeos, e lá na sua gravidez tinha lá duas nações, segundo Gênesis capítulo 25, que estava a nos explicar na gravidez da Sará, que os dois filhos que estavam na sua barriga representavam duas as nações. E daí que vimos na gravidez da Sará, havia o primeiro que fez sair a sua mão, quando fez sair a mão e depois foi amarrado com um pano vermelho ou um fio vermelho, ele fez voltar a sua mão, abrimos apenas uma brecha para deixar que o segundo passasse o primeiro. Daí que nós explicamos que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E entendemos que no plano de Deus, Deus amou, na verdade, que a igreja. A igreja é um povo que está no mundo. Deus amou a igreja, mas no tempo ele começou para Israel. Na verdade, no coração de Deus, Deus amava a igreja. Mas na realidade, ou no tempo, ele deveria começar para o Israel. Daí que vimos naquela gravidez que o primeiro filho era a igreja, mas na sua saída é a Israel que sai no tempo. Mas na eternidade, no ventre da Tamar, o primeiro filho era a igreja. É que no pensamento de Deus, Deus amou a igreja, mas no tempo é a Israel que sai primeiro. E a mesma coisa que falamos que Jacó, no seu coração, amava Raquel. Raquel era a primeira mulher que Jacó amava. Mas durante a realidade do tempo não poderia se casar com a Raquel, tinha que passar ainda para Leia e depois que virá para casar Raquel. E Deus tinha que passar durante o tempo para o Israel e depois que voltará para a igreja. E para casar para a igreja deveria cair na infidelidade. Do jeito que vimos no Jeremias 3:20, o Israel tornou-se infiel diante do Senhor. Porque quando trata-se do amor, há uma aliança que vai reunir as duas as pessoas. Há um combino, há um acordo que vai juntar duas pessoas para viver juntos. Quem vai contra a aliança e trata-se de infidelidade. Na verdade, a desobediência do acordo ou da aliança que foram assinadas entre duas as pessoas. É bem entre o homem e a mulher. E a aliança que Deus fez com Israel era a lei de Moisés. Segundo Jeremias capítulo 11, Israel desobedeceu na lei de Moisés, razão pela qual Israel foi chamado infiel. A desobediência na lei ou numa aliança que trata-se de infidelidade. E Israel foi infiel e Jesus disse no Mateus capítulo 9, a única causa que alguém pode expulsar a sua mulher em casa é quando a mulher encontra-se na infidelidade. Porque Moisés disse, quando você achar uma coisa que não te agrada numa mulher, segundo Deuteronômio 24, escreves uma carta de divórcio e manda embora a mulher. Os discípulos vieram dar pergunta, por que Moisés disse, quando você achar uma coisa que não te agrada de uma mulher, escreves uma carta e manda-la embora para voltar. E Jesus deu a luz.
ele disse, vem para explicar essa coisa que não agrada. Na verdade, a coisa que não agrada é só a infidelidade. Jesus disse que quem expulsar a sua mulher de casa, se não for por causa da infidelidade, comete adultério. Quer dizer, a única causa que pode nos levar para mandar a mulher ir embora, para se separar com seu homem, é quando a mulher encontra-se numa infidelidade. E Deus, também como pratica a sua palavra, deveria impurar a Israel na infidelidade e expulsa Israel e para procurar uma outra mulher que é a igreja hoje. Amém. Amém. E Israel, como foi infiel, e a lei disse que deve mandar ir embora. E Deus deu a resposta no Israel e hoje se casou com a igreja. Razão pela qual falamos que hoje Deus está com a igreja e deu a resposta no Israel. Depois que vamos avançar, porque um dia Deus voltará para Israel. Mas a Bíblia diz, quem expulsar a sua mulher, escrevemos uma carta, e a mulher se ir embora, se casar com outro homem, e este primeiro homem já não poderia voltar com a mulher, senão é uma abominação. Amém. Amém. Mas Deus um dia vai voltar para Israel depois de arrebatamento da igreja. Deus não poderia viver com duas as mulheres, Israel e a igreja, senão Deus vai ser na poligamia. Amém. Porque a poligamia é contra a palavra do Senhor. Ninguém pode viver com duas as mulheres. E Deus não poderia viver com duas as mulheres, Israel e a igreja. Razão pela qual Israel foi infiel, foi expulso e Deus arranja uma outra mulher que é a igreja que está a andar com ele hoje. Razão pela qual nós, a igreja, somos a esposa ou a noiva de Deus hoje. Diga comigo, amém. Diga comigo, amém. E nós também, como estamos a andar com Deus hoje, tem que haver uma aliança que vai nos reunir, que vai nos unir. Esta aliança que nós chamamos o casamento, que nos fará andar junto com o nosso Deus. Tem que haver uma aliança. E a mesma aliança que Deus fez com Israel e a mesma aliança que Deus vai fazer com a igreja hoje. E a aliança que Deus fez com a igreja hoje é a obra da cruz. Diga comigo, amém. Diga comigo, amém. Porque, na verdade, as alianças são feitas pelo sangue. Na verdade, a aliança é o sangue. Mesmo a natureza, duas pessoas se amam. Sobretudo quando o homem ama muito daquela mulher, a pessoa que vão chupar o sangue. Outro chupa sangue do outro e outra também chupa também o sangue do outro. Apesar de que contra, segundo a doutrina, mas na revelação, esta prática Deus que fez. Deus nos deu o seu sangue e nós bebemos o seu sangue como aliança. Amém. No Mateus capítulo 28, onde estávamos sentados, Jesus com seus discípulos, a Bíblia diz que havia um pão e um vinho. Ele pegou aquele cálice de vinho, disse a um discípulo, toma, este é meu sangue para vocês, que é uma nova aliança entre você e eu, para a redenção do pecado. Deus
Deus, o seu sangue